A paz do Senhor, minhas amadas, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos num cenário diferente, né? Estamos no monte, né? Lugar de busca, de oração, de santificação, lugar onde muitas vezes nos separamos para poder ouvir a voz do Senhor. E nesse vídeo eu quero trazer para você alguns mistérios que acontecem no monte. É bem verdade que cada um vive uma experiência com Deus. O próprio Jesus, várias vezes ele subia ao monte, né? E certamente que Deus tinha um propósito. Algumas vezes Jesus subia porque buscava intimidade ali com Deus, né? Jesus vivia cercado por uma grande multidão, operando curas, milagres, né? Ensinamentos. Então havia momento que ele se afastava, ia para o monte orar, quando ele precisava também tomar uma atitude, né? Uma decisão muito importante. Jesus subia ao monte ali, ia orar, ia conversar com Deus. O monte verdadeiramente é um lugar excelente, é um lugar onde nos traz paz, é um lugar onde nós estamos separadas para falar com Deus, para poder ouvir a voz do Senhor. Porque falar, na verdade, a gente fala em qualquer lugar, em qualquer momento, mas precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para que possamos ouvir a voz do Senhor. E através desse vídeo, nesse vídeo de hoje, eu quero contar para você alguns mistérios, né, que acontecem no monte. Hoje nós estamos aqui, né, pela manhã. Nós viemos com o propósito de gravar esse vídeo, mas muitos mistérios a gente sabe que acontecem à noite. E ninguém melhor, né, para falar do que aquele que vive experiência. Durante tantos anos, nós buscamos o Senhor no monte pela madrugada. E sabemos que Deus, ele em tudo tem um propósito, tem um tempo que o Senhor nos separa à noite, né, para ir para o monte na madrugada, tem tempo que é de manhã, né, em jejum, em consagração, mas nós vivemos experiências sobrenaturais. E essas experiências eu quero trazer para você neste momento, experiência que nós vivemos, eu, meu esposo, meus filhos, desde pequeno, né? A gente sobe monte, busca a presença do Senhor. Eu até ouvia, inclusive, né, que eu ia virar cabrito de tanto subir o monte. Mas não é, minhas amadas, é que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um, né? Então, às vezes, Deus, ele coloca você para orar no seu quarto na madrugada, às vezes um propósito na igreja, e na nossa vida foi sempre nas subidas no monte. Então, eu peço que você fique ligada, né? Você, principalmente, que ainda não subiu o monte, né? Ainda não teve essa experiência. Às vezes ouvimos tantas coisas, né? Algumas são verdade, outras são mitos, mas às vezes ouvimos tanta coisa que sentimos medo até mesmo de subir ao monte. Mas verdadeiramente é necessário um cuidado, sabe? Um cuidado muito assim, um cuidado extremo, porque nós sabemos que é reino espiritual. Não é só o cuidado que a gente tem que ter com alguns animais que às vezes a gente encontra pelo caminho, como nós já vimos cobras, né? Como nós já vimos gongolos, outros bichos, né? Mas o cuidado que a gente precisa ter é espiritualmente falando, né? Principalmente o espiritual. Nós aqui, quando chegamos, nós já fizemos a nossa oração e sempre que a gente ora agradecendo a nossa chegada, a gente sempre ora repreendendo o falso profeta, o demônio do engano e o demônio da mentira. Ah, missionária, mas isso tem no monte? Tem. São lugares celestiais, né? Quando a palavra do Senhor nos diz lá em Efésios, né, sobre os lugares celestiais, não é lá no céu, mas são lugares ao nosso derredor, né? Lugares espirituais, as hostes, né, que são o exército da maldade, né? As hostes espirituais da maldade é um exército, é uma multidão. Então, muitas vezes você vai encontrar isso também aqui no monte, né? Então, é necessário a gente estar ligado. Mas como eu já falei, né, para os irmãos aqui no vídeo, nós já vivemos experiências sobrenaturais. E uma dessas experiências que eu gostaria de relatar, né, as amadas irmãs, irmãos, foi que a gente entrava, né, a partir da meia-noite, a gente entrava no monte ali e a gente sabe que há uma presença ali, tanto a presença espiritual do bem, como também a presença espiritual do mal. E nessa vez que nós entramos ali, meu esposo estava à frente, né, juntamente com o meu primo,
né, ali conduzindo o grupo, e na frente eles contemplaram como se fossem duas guibas de cigarro acesa, como se fossem dois cigarros, duas pessoas fumando. E ali, né, a gente sabiamente já ligou a anteninha ali, ó, ficar atento. É necessário, quando a gente entrar, evitar ficar conversando, porque a gente tem que estar atento. Ali, quando passamos por aquele lugar ali onde meu esposo havia visto, porque tem coisas que são visões espirituais, né? Então tem que estar em espírito para você enxergar. Ali aquelas duas que até então achava que eram duas guibas de cigarro, era um olho maligno, né? Quando eles passaram ali por perto, quando passamos por perto, não tinha ninguém ali naquela mata, né? Então a gente precisa estar muito atento, a gente precisa estar muito ligado, né? Porque é reino espiritual, né? Então isso foi uma das experiências que vivemos, porque o inimigo, ele tenta de tudo para nos intimidar, até mesmo para fazer a gente voltar. A primeira vez que eu fui para o monte, que nós entramos na madrugada, amadas, aconteceu de tudo. O pneu do carro furou, começou a chover. E nesse momento, né, nesse monte que a gente ia, era uma mata fechada. E ali eu quase que desistia, né? Cheio de lama pelo caminho. Eu acabei cortando meu pé numa pedra. E eu vou ser sincera, eu só não voltei porque não tinha ninguém para voltar comigo. Porque a minha vontade era voltar, né? A uma batalha espiritual muito grande, uma opressão ali que você sente. Mas o diabo, ele vai investir, ele não investe em pouca coisa. Ele sabia que ali era o início, né, de grandes coisas que o Senhor iria fazer na nossa vida, mostrar. Mas ali nós entramos dentro da mata para a honra e glória do Senhor. Já era madrugada, chuviscando, mas quando a gente tem, né, aquele desejo de receber de Deus, quando a gente tem aquela vontade de receber de Deus, a gente vai, a gente suporta a dor, o medo e vamos em frente, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda, ele quer mais e mais, né? Principalmente você que tem chamado com obra de libertação, né? O Espírito Santo de Deus, ele nos impulsiona a tais experiências com Deus. E nós entramos, né? Fomos orar, né, ao Senhor. E eu lembro que algumas vezes, quando a gente orava ali, se reunia com o pessoal ali em oração, todo mundo ligado, né? Naquele primeiro amor, né? Que é uma delícia a gente viver aquela experiência com Deus, naquele primeiro amor, todo mundo ali orando. Quando a gente olha, termina de olhar, que abre os olhos, as folhas do chão, todas elas as folhas que estavam caídas no chão estavam todas acesas. Estavam todas ali reluzentes. E nós ficamos maravilhados ali. Aleluia, nunca tinha visto tal coisa. Aleluia, nunca tínhamos presenciado. Aleluia, eu vejo como um pedacinho do céu. Aleluia, como um pedacinho de algo que nós ainda vamos ver e viver quando chegarmos lá no céu, porque a palavra do Senhor diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Foi algo sobrenatural. E aí eu lembro que enquanto nós estávamos ali em oração, aleluia, nós demos a mão e oramos, já estávamos orando para ir embora. E ali o Senhor me arrebatou pela infinita misericórdia. O Senhor me arrebatou e ali o Senhor me mostrou, me deu algumas visões, né? Eu via o inimigo ali, Satanás, se colocando de pé. Satanás havia se colocado de pé, aleluia, para tentar contra a vida do povo de Deus. Olha aí, olha o mistério, ó. Olha o mistério. Tá ouvindo? E ali, igreja, nós oramos. Quando eu terminei, quando o Senhor me trouxe do arrebatamento, eu pude relatar o que o Senhor havia falado, o que o Senhor havia me mostrado. Aleluia, eu via quando Satanás, ele dava ordem aos seus demônios para entrar dentro das casas. Algumas casas eles não conseguiam entrar, aleluia, porque era casa de crente. Aí o diabo falava para eles, olha, então entra, né? Alguns ele mandava entrar através da tecnologia. E quando ele não conseguia entrar, Satanás dizia assim, então entra e toca na língua daquele crente, toca na língua daquela crente. Oh, aleluia. O monte é lugar espiritual, igreja. Louvado seja Deus. Quantos mistérios nós vivemos.
ali no monte, louvado seja o nome do Senhor, dentro das matas, as folhas acesas. Quantas respostas nós obtivemos de Deus ali naquele lugar, aleluia, porque Deus, ele ouve a nossa oração verdadeiramente onde nós orarmos, aleluia, mas o monte é o lugar onde nós podemos ouvir a voz do Senhor, né, e seguir a direção que ele nos dá. E para finalizar, que muitos testemunhos, muita experiência, né, que nós vivemos com Deus. Para finalizar, eu quero falar a respeito de quando a gente estava entrando numa dessas entradas aí, né? Nós estávamos no meio do caminho e ali havia um homem sentado no caminho onde a gente ia passar, nas pedras onde a gente ia passar. E ali aquele homem estava com um chapéu de palha na cabeça, um chapéu muito grande, e nós não entendemos o porquê que ele estava no meio do caminho, ali na trilha, né? Louvado seja Deus. E ali nós passamos ligado, passamos por ele, pedimos licença, ele não respondeu, ele não olhou na nossa cara, nós passamos ali atentos, ligados, e quando nós estávamos voltando, nós oramos para Deus e falamos que se fosse realmente uma pessoa que permanecesse ali, né? Louvado seja Deus, afinal, cada um entra no monte com um propósito. Mas quando nós voltamos, né, para surpresa nossa, o homem já não estava mais, aquele demônio materializado não estava. E detalhe, no lugar onde ele estava sentado, estava entupido de formiga. Desde o momento que nós entramos, que passamos por ali, já estava entupido de formiga, né? Então nós entendemos que ali que era uma presença demoníaca, né, tentando nos intimidar, porque a gente entrou, mas a gente ao mesmo tempo ficava olhando para trás preocupado, né? Louvado seja Deus, mas Deus nos guardou e Deus nos livrou. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Então, eu quero deixar para vocês aí essa experiência, né? Quantas pessoas viveram experiências tremendas com Deus. Deus se revela, né, muito no monte, através do monte. Então, busque ao Senhor, né? Busca ao Senhor, sobe monte. Se Deus tem te mandado ir, vai, porque Deus quer revelar algo ainda mais profundo, aquilo que ele não vai te revelar dentro da tua casa, não vai te revelar na sua igreja, porque às vezes nós queremos ficar no conforto do nosso lar, mas tem coisas que requer muito mais. Abraão teve que sair do meio da sua parentela, teve que sair de dentro da sua tenda para poder viver o que Deus tinha para a vida dele. Então, meus amados, minhas amadas, que Deus abençoe vocês, né? Que o Espírito Santo de Deus possa falar ainda mais no seu coração. Amém? Fica com Deus.